Deus abençoe você poderosamente. Que Deus continue estendendo a sua mão, te livrando do mal, te preparando, quem sabe, para você chegar no próximo culto aqui de avivamento nesta casa também. Deus abençoe você sempre. O trabalho já vai estar com a nossa missionária Sandra, já está com o Luiz Antônio para trazer a poderosa palavra de Deus. Salve, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, parece que o meu coração está batendo a mil. Eu não esperava, eu entrei aqui hoje. O máximo que eu esperava assim é que eu ia deixar uma mensagem, um versículo, alguma coisa assim. Aí manhã chega assim e fala: Ó, meu filho, você vai pregar hoje, se prepare aí. Aí eu penso, tá certo. Mas é assim mesmo, né? Não é no nosso entendimento, não é na nossa palavra, mas é o Senhor Deus que capacita. Vamos colocar de pé para ler a palavra de Deus. O que vamos ler hoje se encontra em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Somente esse versículo, que diz assim: Por essa razão, venham lembrar-me que avive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Deus. Muito obrigado por este momento, Deus. Muito obrigado por podermos ter uma comunhão contigo, Deus. Muito obrigado pelo teu sacrifício, pelo teu amor e pela tua graça. Muito obrigado por nos permitir desfrutar da tua presença, desfrutar deste culto que está aqui hoje. Deus, eu te peço que o Senhor me use hoje, Pai. Que hoje não seja eu falando aqui, mas que seja tu, através do meu espírito, Senhor. Que as palavras que eu vá proferir hoje não sejam de mim mesmo, Pai, mas que sejam de ti, Deus. Senhor, faz com que eu se esvazie de mim mesmo e que o Senhor me tome por completo, Deus. Me ajuda e me abençoa, Deus. Continua nos capacitando, Senhor, a pregar a tua palavra, Senhor. Que grande responsabilidade é essa. Abençoa o teu povo e a tua igreja que vai escutar, Senhor, essa ministração. Nos ajude e continua nos abençoando, Deus. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Meus irmãos, como é culto de avivamento, eu pensei em trazer uma palavra com foco nisso. Só que eu descobri que na Bíblia não existe a palavra avivamento de forma direta sendo dita. O que se parece, mais ou menos, é uma palavra que no grego se pronuncia anazopured. Não sei se eu pronunciei certo, provavelmente não. Mas significa reavivar ou acender de novo, acender novamente, manter o fogo aceso. E é essa palavra que é usada nesse versículo agora, onde Paulo está enviando uma carta a Timóteo. Timóteo era um jovem que vivia em Listra e Paulo, em uma de suas viagens missionárias, vai convocar ele ao seu ministério para o ajudar. E Timóteo ele fica encarregado de cuidar de uma comunidade que era Éfeso. Éfeso tinha alguns problemas lá, tinha alguns falsos mestres pregando o evangelho, e Timóteo estava lá para tentar corrigir. E o apóstolo Paulo vai mandar algumas cartas para que ele possa liderar essa igreja segundo a vontade de Deus, né? E uma parte que ele fala é esta: Por essa razão, venham lhe informar que reavive o dom de Deus que há em você pela exposição das minhas mãos. Sabe, não podemos deixar que o dom de Deus se esfrie em nós. Em Mateus 5:15, Deus nos compara a uma lamparina. Deus está falando sobre nós sermos a luz do mundo. E logo depois ele faz uma comparação de nós sermos como uma lamparina. Mateus 5, do 13 em diante, diz assim, do 14 em diante. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acender uma lamparina para colocar debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos que estão
esses dias sobre o que significa ser verdadeiramente uma lamparina de Deus. Nós devemos ser a luz do mundo? Sim. Mas mais do que isso, lamparina, ela tem o fogo, mas também tem um azeite preservado dentro dela. Nós não devemos ser só como fogo, sabe, meus irmãos, mas ter o azeite preservado aqui dentro. Do que adianta nós termos fogo, nós se mostrarmos espiritual para os outros, mas aqui não ter o azeite? E se a gente não estiver verdadeiramente reavivando o dom de Deus que há em nós, como Paulo diz para Timóteo? O azeite ele mantém a chama acesa. Não basta apenas só ter o fogo, se não tiver o azeite. O fogo é pego até em madeira. E o que eu quero dizer hoje aqui para você é que, será que estamos mantendo o azeite preservado em nós? Ou será que só estamos mostrando que temos um fogo? Será que verdadeiramente estamos preservando o azeite em nós, que é o dom que Deus deu a nós? Ou estamos só queimando e já vamos esfriar? Nós devemos se manter avivados, meu irmão. Nós devemos buscar esse azeite em nossas vidas. E Luiz, como eu poderia buscar esse azeite? É orando a Deus, é buscando a sua palavra. Pois é assim que somos renovados. A palavra de Deus, ela é transformadora, ela nos renova, nos aviva todos os dias. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar em 2 Timóteo 4:2. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, que seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e toda doutrina. Sabe, meus irmãos, por mais que a gente viva num contexto onde as pessoas negam a verdade de Cristo, onde você vai numa festa e ela está lotada, e você vem numa igreja e tem poucas vazias ocupadas, poucas cadeiras ocupadas. Mas mesmo assim, Timóteo, continue pregando a palavra. Essa é a mensagem do apóstolo Paulo a Timóteo. E as duas testemunhas que ele convoca para isso é diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos aos mortos. Timóteo, que você continue pregando essa palavra. Que você continue pregando essa palavra que traz o avivamento para as pessoas. Por mais que muitas vezes as pessoas neguem essa palavra que você está pregando. Por mais que as pessoas trocam as duras verdades da Bíblia pelas doces mentiras de falsos mestres. Mas continue pregando essa palavra. Porque essa palavra é o que aviva. Essa palavra é o que transforma. Essa palavra é o que nos salva. Sabe, em João 6, quando Jesus está pregando, os discípulos olham um para o outro e dizem: dura é esta palavra que Cristo está pregando. Duro é isto que sai da boca de Jesus. E Jesus olha para os discípulos e diz: por que vocês não me deixam então? Se é tão dura a palavra que eu estou dizendo. E eu faço as palavras de Pedro a minha. Pedro olha para Jesus e disse: mas Jesus, para onde mais nós iríamos? Para onde mais? Que outro mestre eu procuraria? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Se só o Senhor fala palavras que me trazem um verdadeiro avivamento, que me transformam e que me transbordam da tua graça. Para que outro lugar eu iria? Para quem mais eu procuraria senão a ti, Deus? Para quem mais eu iria? Para quem mais nós iríamos? Para que mais outro lugar você acharia a salvação? Em nenhum outro lugar, meu amigo. Somente confiando e ouvindo a palavra de Cristo. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, isto daqui é o que deve estar alicerçado nas nossas rotinas, alicerçado nos nossos dias a dias. Devemos estar imersos na palavra de Deus. A palavra de Deus é o que traz o verdadeiro avivamento. Não são grandes louvores com grandes luzes, grandes shows e grandes cantores que vêm aqui, ou grandes pregadores, mas sim a palavra de Deus. A palavra de Deus que traz o verdadeiro avivamento em nós. A palavra de Deus que tem essa força transformadora, porque ela é inspirada pelo próprio Cristo. Continue pregando, Timóteo.
Continue pregando, mesmo que as pessoas não escutem esta palavra. Sabe por quê, Timóteo? Porque esse evangelho que você tem pregado é para poucos. É para pessoas corajosas, para as pessoas que querem ser verdadeiramente avivadas por Cristo, para as pessoas que desejam ter uma sincera devoção a Ele. Paulo diz em 2 Timóteo 13 e o 14: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando-se e sendo enganado. Tu, porém, permaneça naquilo que aprendesse e naquilo que fosses inteirado, sabendo de quem o aprendesse. Paulo diz a Timóteo, mesmo que as pessoas se esvaiam, se vão embora, não queiram mais ouvir a palavra de Cristo, tu, porém, é diferente. Tu, porém, continua nesta verdade. Tu, porém, continua neste caminho, que é a verdade de Deus. A verdade de Deus que traz esse verdadeiro avivamento em nós. Você vai continuar pregando a palavra, Timóteo. Mesmo que os jovens digam que o que você está fazendo é antiquado, fora de moda, ou até mesmo sem sentido, que você deveria estar indo às festas com seus amigos, que você deveria estar passeando no shopping em vez de vir ao culto hoje. Mas o que Paulo diz a Timóteo, tu, porém, continue no que aprendeste. Mesmo que você se fira tentando curar outras pessoas, até mesmo com algumas marcas no corpo, mesmo sendo chicoteado algumas vezes, mesmo que você seja preso, mesmo nos seus piores dias, você vai continuar nesse evangelho, entende, Timóteo? Você vai continuar pregando esse evangelho. E talvez Timóteo possa ter lido tudo isso e ter pensado: mas Paulo, como eu vou continuar nessa palavra? Como eu vou continuar pregando esta palavra com tantas dores, com tantas pessoas me perseguindo? E a resposta de Paulo não poderia ser outra. 2 Timóteo 2, versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortaleça-se na graça que há em Cristo Jesus. Eu imagino, imagina Paulo chegando a Timóteo e falando: sabe, Timóteo, quando eu era jovem, eu orei a Deus que Ele me tirasse um espinho na carne. Eu orei a Deus não uma, não duas, mas 3 vezes. Sabe qual foi a resposta que Deus me deu? A minha graça te basta. E é isto que basta para nós. A graça de Deus. Por mais que seja difícil continuar nessa verdade, por mais que seja difícil continuar andando no Senhor, nós temos essa graça transformadora. Essa graça que nos aviva a continuar vivendo na mensagem de Cristo. A continuar renovando esse azeite que queima a nossa alma por Cristo. Que faz do nosso coração querer cada vez mais se aproximar de Deus. Mas Paulo, as pessoas têm me criticado, me chamam até de louco por seguir um pobre coitado como você, que está algemado e com marcas no corpo. Na época que Paulo escreveu essa carta, 2 Timóteo, e é o último registro que a gente tem escrito de Paulo, ele estava numa prisão em Roma, pronto para ser executado pelo comandante Nero. E talvez possa ter tido, se eu fosse Timóteo, eu teria esse questionamento em mim. Por que eu pregaria essa palavra? Por que eu pregaria essa palavra que me aprisiona, que fez Paulo sofrer tanto? Ter noites onde ele dormiu chicoteado, ou ter noites que ele passou numa prisão não sabendo se ia ser liberto ou se ia viver. Mas o que eu aprendo com Paulo é que ele carregava, mesmo que ele carregasse marcas no corpo, isso era por Cristo. O seu sofrimento era para que ele pudesse compartilhar do sofrimento de Cristo. Paulo diz que o viver para mim é Cristo. Se eu estou vivo, eu dedico a minha vida em Cristo. E se eu morrer, isto é lucro, porque eu estarei com Cristo, eu estarei junto com Ele. Então, Timóteo, por mais que a minha palavra, por mais que eu esteja algemado como um malfeitor, a palavra de Deus não está algemada. Na verdade, é até o contrário. A palavra de Deus liberta. A
palavra de Deus liberta todo aquele que verdadeiramente crê em Deus. Eu não vivo para agradar homens, mas para agradar aquele que me chamou. Timóteo, mesmo que eu esteja com dores, mesmo que eu passe noites em prisões, eu não me importo disso. Porque eu sei que eu estou dedicando a minha vida a Cristo. E este é o verdadeiro avivamento. É dedicar a nossa vida a Jesus. É estar com Ele, é buscar a Ele. Não me envergonho das algemas, nem das marcas, pois estou participando do Evangelho de Cristo. Timóteo, as algemas não são nada, pois logo terei uma coroa na minha cabeça, dada pelo próprio Cristo. Enquanto as marcas no corpo, é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e esse corpo mortal se revista da imortalidade. Timóteo, deixa falarem o que quiserem. Essas algemas são temporárias. Esse corpo é uma semente, pois eu semeio algo maior. Pois Cristo está sendo engrandecido no meu corpo, quer pela vida ou quer pela morte. Porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essas são algumas citações soltas do apóstolo Paulo. A primeira é 1 Coríntios 9, 25. A segunda, 1 Coríntios 15, 53. E a última, Filipenses 1, 20 e 21. Que possamos ter essa ousadia que Paulo teve. Esta ousadia que ele está ensinando a Timóteo. De pregar esta palavra para aqueles que querem ser verdadeiramente avivados. Para aqueles que querem ser salvos. Sabe, meus irmãos, eu falo isso agora, mas com muito constrangimento. Porque eu mesmo não faço isso que eu vou dizer agora. Quantas vezes nós não temos a opção, não temos a oportunidade de pregar a palavra de Cristo e nos calamos? Quantas vezes não vamos em locais que deveríamos falar do amor dele e muitas vezes nos acovardamos? Sabe quantas oportunidades o Senhor me deu e muitas vezes eu me calei? Mas eu peço que nós sejamos avivados para que podemos carregar essa palavra nas nossas atitudes, nas nossas falas, no nosso comportamento, pois é isso que Cristo quer. Cristo quer pessoas que preguem, que anunciem esse evangelho para todas as pessoas do mundo afora. Timóteo, o que Deus te deu não foi um espírito de covardia. Seja forte para com esses homens. Não se envergonhe da palavra de Cristo, pois ela tem um sublime poder. Fale desse evangelho para todos. Pregue a todos, sem exceção. Sabe, pregue mesmo que as pessoas te chamem de louco, mesmo que as pessoas te chamem de antiquado, mesmo que as pessoas dizem que não faz o menor sentido o que você está falando, você vai continuar pregando, você vai continuar falando de Cristo para essas pessoas. Sabe, meu irmão, eu contei isso quarta-feira, quando eu vim no ciclo de oração aqui, mas eu tenho um grupo de mensagens com meus amigos no WhatsApp. E esse grupo tem alguns colegas da minha escola, da minha classe e de outras classes também. Ali tem pessoas que são cristãs, outras pessoas que são católicas, outras pessoas que são ateias. E para falar a verdade, eu nem olho muito esse grupo. Mas, quando eu estava no WhatsApp, foi assim, do nada. Chegou uma mensagem de um amigo meu, que ele mandou a seguinte mensagem assim. Ele mandou a primeira mensagem: para vocês que são cristãos, mandou. E a segunda foi uma pergunta: o que vem antes de Deus? E eu olhei aquela pergunta e eu falei: meu Deus, como é que eu vou explicar isso para ele? Como é que eu vou explicar o que vem antes de Deus? E o Senhor Deus ali, eu acredito que Ele me deu a resposta. E eu marquei a mensagem dele e eu falei: na verdade a sua pergunta já está errada em si. Não existe o antes de Deus. O Deus, Ele é antes mesmo da existência. Deus sempre foi, sempre será, para sempre. Deus não tem um começo, um meio e também não um fim. Mas Deus sempre é e sempre foi. E ali eu comecei a ministrar para ele. E ele começou a falar: mas isso é muito confuso de entender. E eu comecei a falar para ele: mas essa é a verdade. Eu não acredito nisso porque eu entendo. Porque eu entendo que o meu conhecimento, o meu intelecto é limitado. Mas eu acredito nisso porque é bíblico. E a Bíblia é a verdade. Ela é a verdade pura. Não existe nada mais verdadeiro que a Bíblia. A Bíblia, em algum versículo, diz que ela foi inspirada e escrita pelo próprio Deus, através dos seus profetas, através
possamos cada vez mais buscar essa verdade. Que podemos cada vez mais buscar a palavra de Deus. Em nossos dias, em nossos devocionais. Deus não quer apenas um momento de devocional com Ele. Deus quer isso, sim, mas Ele não quer apenas isso. Ele quer uma verdadeira vida de devoção a Ele. Que você possa fazer tudo para a glória de Deus. Que em todas as coisas Deus seja engrandecido por você. Esse evangelho é o evangelho que Paulo prega. E deseja também que Timóteo pregue. 2 Timóteo 2, 3 e 4. A gente só vai ficar em 2 Timóteo. Participe dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve com os negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o chegou, que o recrutou. Então aqui é um pedido de Paulo, um pedido um tanto como difícil de aceitar. Timóteo, vem participar dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Timóteo, vou te falar, ser um soldado de Cristo custa caro. Na verdade, custa você por inteiro. Você realmente quer esse evangelho, Timóteo? Você realmente quer esse evangelho que vai fazer com que você abnegue de todas as coisas que você possa fazer, que você não se envolva com as coisas desta vida, mas que você viva para agradar aquele que te chamou. Aquele que te chamou foi Jesus. Você talvez perca amigos, as pessoas talvez te olhem com desprezo. Você realmente quer esse evangelho, Timóteo? Você vai se esvaziar de si mesmo. O que vai ser falado não vai ser o que você quer, mas o que você precisa pregar. Você realmente quer esse evangelho, Timóteo? Olhe bem, se você se envolver demais com esse negócio de igreja, talvez as coisas não fiquem tão fáceis assim como você pensa. Você realmente quer esse evangelho, meu amado Timóteo? E esta é a mensagem que eu tenho para você. Você realmente quer aceitar esse evangelho? Você realmente quer viver avivado por Cristo? Ter o coração queimando por Ele? Então, meu irmão, se for para deixar tudo de lado e seguir verdadeiramente a Cristo, que nós tenhamos essa postura que Paulo teve e que Timóteo está sendo ensinado a ter. Que podemos negar de tudo para viver a Deus. Que podemos negar as festas, que podemos negar o pecado, que podemos negar as nossas próprias vontades para viver a vontade de Deus. Este é o verdadeiro avivamento. Este é o chamado de Paulo para Timóteo e para muitos de nós. Vem participar dos meus sofrimentos pelo Evangelho de Deus, como um soldado que luta nas trincheiras de uma guerra. Por que eu participaria de um Evangelho como esse, que exige tanto de mim? E eu volto novamente para João 6, quando Pedro olha para Deus, para Jesus, e pergunta: para onde iríamos, Deus? Para mais onde iríamos? Deus, eu não quero viver em outro canto, se só aqui eu tenho vida. Deus, eu não quero procurar outro local, se só aqui tu me traz a salvação eterna. Por que mais eu iria para outro canto? Por que mais eu desejaria outra coisa, a não ser viver com Deus? Por quê? Por que nós aceitaríamos outra coisa? Que esta palavra queime no seu coração. Fomos chamados para viver com Deus, fomos chamados para queimar, para o nosso coração queimar por Cristo, para o nosso coração ter um coração quebrantado, por ter um amor avivado por Deus. Sabe, meu irmão, que Deus possa te abençoar e te ajudar a permanecer neste evangelho. Neste evangelho que muitas vezes é difícil, que muitas vezes tem palavras duras, que muitas vezes faz a gente negar as nossas vontades, que exige muito de nós. Mas a recompensa por isso é algo magnífico. Eu acho muito interessante pensar no céu e isso me traz uma felicidade enorme. Porque o céu, não importa a expectativa que você tem dele, sempre vai ser superior. E eu gosto de fazer um paralelo com as coisas dessa vida. Muitas vezes a gente planeja uma viagem, muitas vezes a gente planeja um final de semana e aquela semana que antecede fica aquela ansiedade e a gente pensa: nossa, essa viagem vai ser muito boa. E a gente coloca as expectativas lá em cima. Essa viagem vai ser magnífica, eu vou aproveitar muito. E muitas vezes no
trabalho, a gente fica pensando naquela viagem, a gente trabalha até feliz, pensando que na próxima semana vai ser a nossa folga. E muitas vezes quando chega no período da viagem, não é aquela coisa tão legal que a gente pensa assim, né? A gente, não sei, tem uns tumultos da vida, o voo atrasa, o lugar era barulhento, não era tão legal assim como você pensou. E as nossas expectativas muitas vezes superam o que a gente de fato vai viver. Mas eu gosto de pensar no céu porque ela é justamente ao contrário disso. Não importa o quão esperançoso ou quão expectativa, o quanto você pensa que é o céu. Lá vai ser muito superior ao que você pensa. Lá vai ser muito melhor do que a gente pensa. Por quê? Porque o nosso intelecto, o nosso pensamento, ele é limitado. A gente está falando de um Deus que não tem limite, de um Deus que é infinito, de um Deus que é gracioso, de um Deus que é bondoso, de um Deus que é poderoso. Então, o que ele tem preparado para nós é muito maior do que nós imaginamos. Então, este é o motivo de Paulo sofrer tanto. E este é o motivo de Paulo estar chamando Timóteo a ser sofrido por Deus, a sofrer e aceitar essas palavras e viver de acordo com essas palavras, para que ele tenha um verdadeiro avivamento. É porque a recompensa deles não é humana, mas o próprio Deus virá para buscar a sua noiva e nos levar ao céu. Então, meu irmão, eu oro a Deus que nós sejamos quebrantados pela sua palavra, que nós vivemos avivados e que podemos sempre reabastecer o azeite que existe em nós, para que podemos verdadeiramente queimar por Deus, para que podemos verdadeiramente estar disposto a sofrer por eles, a verdadeiramente se entregar a Deus. Eu gosto muito de um ditado, na verdade não é um ditado, é uma parte de uma letra que é de uma canção que eu estou escutando muito, um louvor que eu estou escutando muito, que diz: "O fogo arderá", do Alexander Lúcio, que diz assim: "Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou templo, sou teu altar, sacrifício vivo quero oferecer." E a parte que eu acho mais interessante é essa: que o nosso louvor não seja um momento, que o nosso louvor não sejam lágrimas vazias sem avivamento, que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios e coração esquecido. Pois do que vale ter as poesias mais lindas e as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Do que adianta nós queimarmos e não temos o azeite dentro de nós? Do que adianta chegarmos aqui e fingir que estamos adorando a Deus e fingir que estamos quebrantados, e se dentro de nós não queima aquela verdade, se dentro de nós não queima aquele primeiro amor por Deus? Esse é um chamado para que nós podemos queimar verdadeiramente por Deus, para que podemos verdadeiramente viver o que nós chamamos de avivamento, que é manter essa chama acesa dentro de nós. Não basta apenas ter o fogo, se não tiver o azeite. Do que vale ter as poesias mais lindas e cantarmos ela e temos as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois do que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios e não minha alma. Eu quero te entregar a ti, entregar a minha vida com adoração. Esta é a mensagem de hoje. Que essa mensagem tenha tocado no seu coração e que Jesus, que Deus possa abençoar cada vez mais a sua igreja e que Ele continue nos capacitando, nos ajudando, pois o mérito não é nosso, a palavra não é nossa, a glória não é nossa, a glória é somente de Deus. E que o Senhor abençoe a sua noiva. Eu agradeço a oportunidade. Meu Deus é grande e não existe outro Deus tão grande assim. Meu Deus é grande e não existe outro Deus tão grande assim. Glória a Deus, né? Deus continue abençoando.
o auxiliar Luiz Antônio foi pego de surpresa, né? Mas Deus é aquele que dá a palavra, amém? Que a gente sempre venha nos esvaziar, né, como ele iniciou, e que Deus venha nos encher da presença dele. Tem alguém não evangélico para a gente conhecer? Se tiver, a gente quer fazer um convite à sua pessoa. Quer aceitar Jesus hoje? Hoje não. Que Deus lhe dê uma nova oportunidade. Amém? Vamos ficar de pé para a gente encerrar o trabalho. Amanhã a gente aqui tem culto da família. E antes do culto da família, vamos ter o culto introdutório. Amém? Conto aqui com a sua presença. Segunda-feira, culto doutrina. Quarta-feira, ciclo de oração. Quinta-feira, estamos com a campanha do culto dos milagres. E sábado não tem nada. Não, só o outro mês. Então, domingo, o outro, né? E o nosso culto de domingo começa às 18 horas. A EBD amanhã de manhã, isso, bem lembrado, evangelista. EBD amanhã de manhã, estamos aqui, para a glória de Deus. O evangelista Maná, ele vem orar. Vem? Sim, só justificando também, né? Que o auxiliar Luiz Antônio não está de paletó gravado, porque ele também estava no trabalho comigo. Aí o evangelista disse agora, mas eu estou assim, sem paletó, eu disse, vem orar. Jesus não quer, foi o que eu disse aí dentro do carro. Jesus, ele não quer vestimenta, e sim o que está aqui dentro. Amém? Glória a Deus. Curva a cabeça. Senhor, nosso Deus, Pai Celestial que estás no céu. Te louvamos, Senhor, te bendizemos, Senhor, pelos hinos cantados, Pai, pela palavra, Deus, proferida, Senhor, que veio da tua parte, Senhor. Pela adoração, Deus, que cremos que o Senhor recebeu, que chegou ao trono da tua glória, por cada sacrifício, Senhor, que foi feito para chegar até aqui hoje, Pai. Te pedimos, Senhor, dá uma bênção, Senhor, a cada representante de famílias aqui, Pai. A cada um dos teus filhos que chegaram aqui, fizeram o esforço, o sacrifício de chegar aqui. Dá uma bênção, Senhor, uma bênção especial, Deus, a cada um. E também nos despede em paz, nos leve em paz para os nossos lares, assim como o Senhor nos trouxe em paz, Senhor. Dá uma noite abençoada, nos livra de assalto, de acidente, de coisas ruins, Pai. Nos dá uma noite abençoada e um restante, um final de semana em tua presença, Senhor. No nome de Jesus te pedimos, desde já te agradecemos, Senhor. Amém.